3 jogadores podem estar de volta ao nosso Mengão Queridão nesta próxima janela de transferências. Situação envolvendo o volante Cuejá, o atacante Michael e o meio-campista Renier Jesus pode retornarem ao Clube de Regatas do Flamengo na próxima janela de transferências, agora no meio do ano. Situação envolvendo Flamengo, Vasco e Fluminense. Justiça indeferiu o pedido do Vasco, mas a briga promete continuar, porque o Vasco não vai desistir. Vice-presidente do Flamengo Jurídico, Rodrigo Duche, comemorou nas redes sociais a decisão da justiça. O Maracanã continua aí por mais 6 meses, né, sendo aí comissionado pelo Flamengo e Vasco. A gente vai falar sobre isso. Situação envolvendo Flamengo e Maringá, jogo importante. Daqui a pouco a bola começa a rolar. Jorge Sampaoli tem o primeiro desafio à frente do Flamengo. Tem que conseguir reverter o placar que aconteceu lá do primeiro jogo no Paraná. Flamengo e Maringá, daqui a pouco a bola começa a rolar. Transmissão ao vivo, provável escalação, tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Então já cola comigo, não perde nada. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, já começo falando sobre esse jogo importantíssimo. O Flamengo tem o dever de vencer e vencer com moral para conseguir uma classificação direta para as oitavas de final. E para o jogo de hoje, o torcedor promete fazer a parte dele. Isso porque até o último levantamento foram mais de 45 mil ingressos vendidos. O Flamengo aí vendeu mais de 45 mil ingressos para esse jogo. Flamengo e Maringá no Maracanã, às 21h30, horário de Brasília. Então o time precisa fazer a parte dele em campo, porque a torcida promete, né, empurrar, acreditando nessa classificação. Jorge Sampaoli tem aí o primeiro desafio pela frente para poder conseguir a classificação do Flamengo para as oitavas de final da Copa do Brasil. A gente vai em busca dessa vitória, que é muito importante. Jogo que acontece no Maracanã. Provável escalação do Flamengo, inclusive, né, o Jorge Sampaoli treinou o Flamengo de forma ofensiva. O Flamengo e Jorge Sampaoli, na verdade, vem trocando algumas peças de treino a treino. Isso aí é importante, né, porque acaba confundindo aí esse tal de X9 aí que fica aí vazando informações do nosso Mengão Queridão. Olha só a provável escalação do Flamengo do treino de hoje, que saiu pela manhã desta quarta-feira, treino em dia de jogo. Goleiro Santos, lateral direito Wesley, Fabrício, Bruno, Davi Luiz formando a dupla de zaga, Ayrton Lucas pela lateral esquerda, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Gabigol e Pedro. Essa é a provável escalação do mais querido Brasil. Transmissão ao vivo, Henrique. Como e onde a gente vai poder acompanhar esse jogo do Flamengo? Flamengo e Maringá, decisão. Lembrando que o Maringá venceu o primeiro jogo por 2-0. É um jogo importante que o Flamengo tem que ir em busca desse resultado, não pode vacilar. Eu venho falando aqui, não pode vacilar, e o Flamengo tem que vencer aí, pelo menos, no mínimo, por 3 gols de diferença, se quiser a classificação direta para a próxima fase da Copa do Brasil. Se caso dê empate, 2-2, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Vitória do Flamengo com um gol de diferença classifica o Maringá. Então o Flamengo precisa vencer esse jogo no mínimo com 3 gols de diferença ou mais, tá, gente? Transmissão ao vivo e com imagem. Esse jogo não terá transmissão em TV aberta. Esse jogo fica por conta aí apenas, né, do serviço streaming da Amazon Prime. É quem vai transmitir esse jogo ao vivo e com imagens. Apenas assinantes, né, que assinaram a Amazon Prime vai poder acompanhar o jogo entre Flamengo e Maringá logo mais às 21h30, horário de Brasília. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o Maracanã, que a briga promete continuar, mesmo após, né, a decisão da justiça. A justiça indeferiu o pedido do Vasco e o Maracanã continua aí por mais 60 dias, tendo aí os concessionários do Maracanã, Flamengo e Fluminense. A juíza Lídia Moraes, ela lembrou na situação envolvendo o começo daquela, que a gente não vai falar aqui, a situação que aconteceu no mundo todo aí, esse mundo global, essa doença. Ela lembrou quando o Flamengo e o Fluminense já administravam o estádio. Ela falou o seguinte: não estamos falando de entidade que atravessaram as mesmas circunstâncias. Além disso, citou que o novo edital de licitação do local está em vias de sair, já que a previsão do governo do estádio
é que seja apresentado em 40 dias. O Vasco ainda pode recorrer. Lembrando, vou falar sobre a situação do CEO do Vasco, que já se pronunciou, mas o vice-presidente jurídico do Flamengo, o geral jurídico do Flamengo, que é o Rodrigo Duche, ele usou as redes sociais para comemorar a decisão judicial. E ele falou o seguinte: com satisfação anuncio a renovação do termo de permissão de uso do Maracanã. A propósito, a Justiça indeferiu a pretensão do Vasco de impedir o novo termo de compromisso. A prudência e o bom senso recomendavam que assim se fizesse, nada como um dia após o outro, disse aí o Rodrigo Ducho nas redes sociais. E o CEO do Vasco, a situação envolvendo a parte do Vasco, e o CEO do Vasco nesta quarta-feira, que é o Luiz Melo, CEO do Cruz Maltino, em entrevista ao Sport TV, ele falou o seguinte: já que o Flamengo disse que não tem problema em haver jogo no Maracanã em um intervalo de 24 horas, assim que acabar essa entrevista com vocês, vou pedir ao meu jurídico que solicite que Vasco e Santos, no dia 14, sejam no Maracanã. O Vasco já está avisando que vai pedir para jogar contra o Santos no Maracanã. Disse aí o Luiz Melo, CEO do Vasco, que ainda completou falando o seguinte: se não houver problema, a gente vai jogar mais 16 partidas. Tenho certeza que nossa torcida lota o Maracanã. Como o Maracanã é um bem público, o Vasco tem direito de jogar nele. E a gente vai sempre brigar por isso. Finalizou aí a entrevista ao Sport TV nesta quarta-feira. Mano, eu vou falar pra vocês, esse negócio, essa briga com o Vasco, o Flamengo tem mais que procurar, né, o seu rumo. Tá na hora do Flamengo criar vergonha na cara. Tá na hora do Flamengo poder aí já começar, né, a construção de um estádio próprio. Estão se falando aí sobre o Engenhão, vai começar fechando aí com o Engenhão. Botafogo já deixou claro que pode aí inclusive ceder o Engenhão para outros clubes aqui do Rio. Maracanã, que já vem sendo gerido por Fluminense e Vasco há um bom tempo. O Vasco agora com esse negócio de A777 aí, SAF do Vasco aí querendo entrar na briga, quer fazer dinheiro. Ele comprou o Vasco, quer fazer dinheiro, essa é a verdade. Então a gente vai ver o que vai acontecer aí sobre a situação do Maracanã. Agora está concedido ao Flamengo e Fluminense, foi determinado pela Justiça por mais 180 dias, ou seja, 6 meses, beleza? Bom, vamos falar agora sobre reforços do nosso Mengão queridão. Começo falando sobre a situação envolvendo a volta tanto de Cuejá como também de Michael, ex-jogadores do Flamengo que hoje estão no Al Hilal da Arábia Saudita. O que acontece? Saiu a informação que o Al Hilal já determinou que irá passar por uma reformulação agora no meio do ano, quando acaba aí, na verdade, a temporada deles lá. E com isso, já separou uma lista de jogadores para poder serem negociados. E nessa lista está Michael e Cuejá. Agora eu pergunto a vocês, torcedor rubro-negro, seria um bom momento para o Flamengo realmente, de fato, poder repatriar esses dois atletas de volta? Cuejá e Michael de volta ao nosso Mengão queridão? O que você acha sobre a situação envolvendo esses dois atletas? Já que serão negociados, o Flamengo deveria ou não deveria tentar ao menos um empréstimo? Pode ser negociado por vendido, um empréstimo. O Al Hilal está disposto a negociar tanto por venda como também emprestar os atletas. Michael e Cuejá estão nessa lista. Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Situação envolvendo o meia Renier Jesus, né? Jogador que eu posso dizer assim, é cria do nosso Mengão queridão, mais jogador que poderia chegar aí, quem sabe, para ser um substituto do nosso meia Jorginho de Arrascaeta. Lembrando que desde lá de 2019 até hoje o Flamengo não conseguiu ainda trazer um reserva para o nosso meia Jorginho de Arrascaeta. E a situação envolvendo o Renier Jesus, que hoje atua no Girona da Espanha, é o seguinte: o jogador pertence ao Real Madrid, está no Girona por empréstimo, mas o Girona já comunicou que não continuará com o Renier Jesus. Renier Jesus está passando por uma fase, posso dizer assim, declinável lá na Europa, né? Vem aí passando um bom momento. Jogador que já passou inclusive pelo Borussia Dortmund por empréstimo, agora está no Girona da Espanha. E o Girona da Espanha já comunicou que não vai exercer a opção de compra do jogador de apenas 21 anos. Com isso, o Cria pode ter que procurar outro time. Sendo assim, a boa relação entre Flamengo e Real Madrid possibilita uma negociação entre as partes. Renier Jesus, Cuejá e Michael. O que você acha sobre esses três atletas
de volta ao nosso Mengão queridão nesta próxima janela de transferência. Será que vale a pena o Flamengo poder fazer uma investida aí, quem sabe no René Jesus, Michael e Cuejá? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, daqui a pouco a bola começa a rolar, Flamengo e Maringá, às 9h30 da noite no Maracanã. Transmissão pela Amazon Prime Video e vamos com tudo em busca dessa vitória. Daqui a pouco a gente traz informações bacanas para você poder acompanhar esse jogo ao vivo e com imagem. Então fica ligadaço no canal, não perde nada. Aproveite, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreve no canal, ativa o sino, porque ativando o sino você recebe a notificação em primeira mão, beleza? Forte abraço a todos, até mais, saudações rubro-negras.